Marco de Luca agarrou a cuidadora pelo colarinho, na frente de toda a sua equipe. Jogou a pasta de documentos dela no chão de mármore como se fosse lixo. Quem contratou essa ninguém? Ele disse com voz fria como gelo. Parece que ela entrou aqui pela porta dos fundos. Ninguém respondeu. Ninguém ousou. Lena Carter ficou completamente imóvel, olhos baixos, mãos entrelaçadas, e não disse uma única palavra. Aquele silêncio, aquela quietude. Um dia, aquele mesmo silêncio faria o homem mais temido de Chicago cair de joelhos, soluçando na chuva, implorando para uma mulher moribunda continuar viva. Se essa história tocar o seu coração, por favor, se inscreva neste canal, ative o sininho de notificações, e deixe um comentário me dizendo de qual cidade você está assistindo. Quero ver até onde essa história chegou. Agora vamos voltar ao começo de tudo. Lena Carter tinha aprendido faz muito tempo que a melhor maneira de sobreviver dentro de uma casa cheia de lobos era parar de parecer presa. Lena não usava cores vivas, não usava perfume, não falava menos que fosse chamada a falar, não ria alto, não ficava parada em portas. Lena se movia pela cobertura dos de Luca da mesma forma que o ar se move por um cômodo, presente, necessária e completamente despercebida. Esse era o objetivo. Essa era a estratégia. Essa era a sobrevivência. O cobertura dos de Luca ocupava o 42º andar inteiro de um dos edifícios mais caros de Chicago. Era o tipo de lugar que fazia pessoas comuns se sentirem pequenas no momento em que saíam do elevador. Pisos de mármore tão polidos que você via o seu próprio reflexo olhando para você de baixo, como um aviso. Tetos tão altos que as luminárias pareciam estrelas distantes. Obras de arte nas paredes que valiam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma década. E guardas. Sempre guardas. Parados nas esquinas, perto das portas, ao lado das janelas. Com os olhos em constante movimento e as mãos nunca longe das armas escondidas sob os casacos. Lena trabalhava ali havia 11 meses, 2 semanas e 4 dias. Ela sabia isso porque contava. Toda manhã, quando acordava às 5h30 no pequeno quarto reservado que havia sido designado para ela perto da entrada de serviço, ela marcava mais um dia. Não por gratidão, não por ressentimento. Simplesmente porque contar lhe dava algo para se agarrar quando tudo mais parecia estar escorregando. O trabalho de Lena, oficialmente, era cuidar de Isabella de Luca. Isabella tinha 71 anos. Era viúva do homem que havia construído o império criminoso dos de Luca do zero. E era mãe de Marco de Luca, que havia pego aquele império e transformado em algo que fazia o original parecer modesto. Isabella também estava, lenta e teimosamente, e com uma raiva considerável, perdendo a saúde. O coração de Isabella era fraco. Os pulmões se enchiam de líquido em algumas manhãs. As mãos tremiam quando ela tentava levantar a xícara de café, e Isabella odiava isso. Odiava com uma paixão que lembrava Lena, de forma estranha, de alguém que jamais aceitou uma derrota na vida e não consegue entender por que o próprio corpo ousaria traí-la agora. Era Lena quem administrava os medicamentos de Isabella. Era Lena quem monitorava a pressão arterial de Isabella. Era Lena que ajudava Isabella a ir e voltar do banheiro nos dias ruins e nos dias bons. Recuava o suficiente para que Isabella pudesse fingir que não precisava de ajuda alguma. Lena lia para Isabella dos romances italianos que a mulher adorava. Levava sopa quando a equipe da cozinha esquecia. Sentava ao lado de Isabella em silêncio nas noites em que Isabella simplesmente olhava para o horizonte de Chicago e respirava com muito cuidado, como se até respirar exigisse negociação. Você é muito quieta, Isabella disse a Lena uma vez, cerca de 3 meses após Lena começar o trabalho, estudando Lena com olhos negros e afiados que não haviam perdido nada da sua perspicácia, mesmo enquanto o resto de Isabella definhava. A maioria das pessoas que trabalha aqui fala demais. Estão nervosas. Querem que eu goste delas. Lena considerou isso. Eu não estou nervosa, disse honestamente. Não, Isabella concordou lentamente. Não está. O que você é, então? Lena pensou no irmão Danny, na clínica de reabilitação do lado sul da cidade. Pensou nas contas médicas empilhadas na gaveta da mesinha de cabeceira do apartamento dela. Do seu apartamento de verdade. O que ela pagava com o dinheiro que não estava gastando em comida, roupa, ou em qualquer coisa que pudesse se qualificar como uma vida. Pensou no número que verificava no celular a cada dia de pagamento. O saldo devedor que nunca parecia diminuir rápido o suficiente, independentemente de quantas horas trabalhasse. Focada, disse Lena finalmente. Isabella olhou para Lena por um longo momento.
Depois emitiu um pequeno som que poderia ter sido aprovação e voltou a olhar pela janela. Isso era o mais próximo que Lena chegava de um elogio naquela casa. De Marco de Luca, Lena não recebia nada. Lena havia sido apresentada a Marco no seu primeiro dia pelo chefe de segurança doméstica, um homem de pescoço grosso chamado Caruso, que conduziu a apresentação da forma como se apresenta alguém a uma peça de mobília que precisa ser mantida limpa. Marco olhou para Lena. Olhou de verdade para ela por talvez 3 segundos. E depois olhou para outro lado. Não com desdém, exatamente. Mas como um homem que tem coisas demais e importantes demais na cabeça olha para algo que registrou como não importante, e o arquiva imediatamente em uma categoria que não requer mais atenção. Lena era funcionária. Era funcional. Era invisível. Isso combinava perfeitamente com Lena. Exceto que Marco de Luca era muito difícil de ignorar, mesmo quando você estava ativamente tentando. Marco tinha 38 anos. Era alto o suficiente para ter que se inclinar levemente ao passar pelas portas, e construído como alguém que havia passado muito tempo em situações onde ser forte era a diferença entre viver e morrer. O que, considerando quem ele era, provavelmente era verdade. Tinha cabelo escuro, olhos escuros, e o tipo de rosto que teria sido bonito em outras circunstâncias. Linhas limpas, mandíbula forte, as feições que poderiam ter pertencido a um arquiteto, ou a um cirurgião, ou a um professor de algo sério. Em vez disso, pertenciam ao homem que controlava o submundo criminoso de Chicago, que tinha território desde a orla norte até o lado sul e para fora nos subúrbios, que tinha acordos com políticos, juízes e comissários de polícia cujos nomes apareciam regularmente nas notícias ao lado de palavras como integridade e serviço público. Marco não sorria com frequência. Não levantava a voz com frequência, o que Lena achava à sua maneira mais assustador do que se levantasse. Lena havia visto Marco falar muito quietamente com um homem que aparentemente havia falhado em seguir instruções. E o que quer que Marco tenha dito naquelas poucas frases medidas havia deixado o rosto do outro homem em uma cor que Lena nunca havia visto em um ser humano. Marco administrava seu império do cobertura como um general. Homens chegavam e saíam a qualquer hora. Conversas aconteciam atrás de portas fechadas, em vozes baixas e controladas. Ocasionalmente, Lena passava pelo corredor com uma bandeja de medicamentos ou um conjunto novo de roupas de cama e passava perto o suficiente do escritório de Marco para captar uma palavra ou uma frase, números, nomes, locais, quantidades, e aprenderá muito rapidamente a desaprender essas coisas imediatamente. Essa era outra habilidade de sobrevivência. O que você não sabia não podia te matar. Por 11 meses, Lena havia navegado esse equilíbrio perfeitamente. Então chegou a manhã em que Marco de Luca jogou a pasta de Lena no chão. Aconteceu no hall de entrada principal, 2 dias antes de tudo desabar. Lena estava cruzando o corredor da cozinha em direção ao ala de Isabela, carregando uma pequena bandeja com os medicamentos da manhã, quando ouviu a voz de Marco atrás dela, não levantada, nunca levantada, mas carregando aquela ponta específica que Marco tinha quando algo havia genuinamente o irritado. Quem autorizou mais uma contratação sem a minha aprovação? A voz de Caruso atrás, ligeiramente ansiosa. Senhor, ela já está aqui há quase 1 ano. É ela quem cuida da sua mãe. Eu sei o que ela faz. Estou perguntando quem autorizou. Peguem a pasta dela. Lena continuou andando. Não se virou. Não parou. Lena havia quase chegado à porta do corredor de Isabela quando ouviu o estalo de papéis batendo no mármore e a voz de Marco novamente, ainda controlada, ainda fria. Olha isso. Sem referências que eu reconheça. Sem família na cidade. Sem conexão com ninguém que eu conheço. Alguém me explica por que temos uma completa desconhecida morando a 12 metros do quarto da minha mãe. Lena já estava do outro lado da porta. Deixou ela fechar suavemente atrás de si. Ficou no corredor por exatamente 5 segundos respirando de maneira constante e então continuou até o quarto de Isabela. Isabela estava acordada, sentada contra os travesseiros, observando Lena com aquela atenção aguçada que trazia para tudo. Você parece tensa, Isabela disse. Estou bem, Lena disse, pousando a bandeja. Marco disse alguma coisa. Ele estava perguntando sobre credenciais de funcionários. Não é incomum. Isabela emitiu aquele pequeno som novamente. O que ficava em algum lugar entre divertimento e algo mais difícil de ler. Meu filho, Isabela disse, tem os instintos de um homem que sobreviveu por tanto tempo porque não confia em nada e em ninguém. Ela pausou. Não leve para o lado pessoal. Não levo, Lena disse. E a coisa estranha era que ela de fato não levava. A suspeita de Marco não era pessoal, era profissional.
Era sobrevivência. E Lena entendia sobrevivência melhor do que quase qualquer outra coisa. O que incomodava Lena não era ser suspeitada. O que incomodava Lena era a conversa que ela ouviu 3 horas depois. Lena não era suposta de ouvir aquilo. Estava na pequena antessala adjacente ao salão principal trocando uma lâmpada quebrada que o gerente da casa havia pedido para ela resolver, e as vozes vieram pela parede com uma clareza que sugeria que os arquitetos do Cobertura não haviam priorizado o isolamento acústico naquele local específico. 2 dos homens de Marco. Lena não sabia seus nomes. Era uma política dela não aprender nomes, mas reconhecia suas vozes do corredor. A organização Vasquez atacou 2 dos nossos armazéns ontem à noite. Lá do sul, o chefe sabe. Ele foi informado. Mas essa não é a parte que está deixando Caruso suando frio. Uma pausa. O som de algo sendo depositado. A palavra é que eles não estão atrás do território. Estão atrás da família. A outra voz, mais baixa. Isabela. Essa é a palavra. Lena parou de se mover. Ficou completamente imóvel ao lado da lâmpada que deveria estar trocando e ouviu o resto. A organização Vasquez, uma operação baseada no lado oeste que havia estado testando o território dos de Luca pela maior parte de um ano, havia aparentemente decidido que a maneira mais eficiente de desestabilizar um império não era combatê-lo diretamente, mas remover o seu coração. Isabela de Luca não era apenas a mãe de Marco. Era, por todos os relatos, a razão pela qual a operação dos de Luca tinha a lealdade que tinha. Era Isabela quem lembrava aniversários e funerais. Quem fazia as ligações quando o filho de alguém se metia em apuros. Quem havia mantido tudo junto nos meses após a morte do pai de Marco, antes que Marco estivesse pronto para assumir as rédeas. Os homens que trabalhavam para Marco não apenas temiam Marco, eles amavam Isabela. E a organização Vasquez sabia disso. As vozes se afastaram. A conversa terminou. Lena terminou de trocar a lâmpada. Levou os pedaços quebrados em um saco pequeno e os entregou na área de serviço. Depois voltou a verificar Isabela. E não disse uma palavra sobre o que havia ouvido. Porque o que diria? E para quem? E por que alguém a ouviria? Ela era ninguém. Era invisível. Era funcionária. Naquela noite, Lena ligou para Dani. O telefone tocou 4 vezes antes que Dani atendesse, e Lena podia perceber pela forma como Dani disse o nome dela. Lena, ligeiramente rouco ainda, mesmo depois de 8 meses na clínica, que havia sido um dia difícil. Você está bem? Ela perguntou. Sim, Dani disse, melhor. Mudaram meu horário de terapia. A nova conselheira é boa. Lena, ela é muito boa. Ela escuta de verdade, sabe? Ela realmente escuta. Que bom, Lena disse, e quis dizer isso com tudo que tinha. E você? Está comendo. Lena havia comido uma barra de granola pela manhã e metade de um sanduíche ao meio-dia que havia pego da cozinha. Sim, disse Lena. Você parece cansada. Estou sempre cansada. Está tudo bem. Me conta sobre a nova conselheira. Dani falou por 20 minutos. Lena ouviu cada palavra. E quando desligaram, Lena se deitou na cama estreita do pequeno quarto perto da entrada de serviço e olhou para o teto e fez as contas em sua cabeça, da forma como sempre fazia. R$2.400 por mês pela clínica. O salário de Lena era de R$3.100 depois dos impostos. O aluguel do seu apartamento, que havia sublocado para o primo de uma amiga pelos últimos 9 meses enquanto morava ali, rendia 800. Isso deixava praticamente nada para as contas médicas. E as contas médicas eram um número que não diminuía. Só crescia. Lena havia parado de olhar para o total completo porque olhar para o total completo tornava difícil respirar. Só precisava continuar trabalhando. Continuar abaixando a cabeça. Continuar sendo ninguém. 3 dias foi o quanto esse plano durou. Porque na manhã após Lena ter ouvido a conversa sobre a organização Vasquez, tudo no Cobertura mudou. Lena percebeu antes que alguém lhe dissesse qualquer coisa. Essa era outra habilidade que havia desenvolvido. Não a habilidade de ser informada sobre as coisas, mas a habilidade de observá-las. Os guardas no elevador haviam dobrado durante a noite. Os homens que entravam e saíam do escritório de Marco estavam vindo com mais frequência e saindo mais rápido, com rostos mais tensos e passos mais apressados. Caruso estava quase constantemente no telefone, falando baixo demais para Lena ouvir qualquer coisa, mas com atenção particular nos ombros que significava que as ligações não estavam indo bem. Isabela percebeu também. Algo está acontecendo, Isabela disse a Lena naquela tarde. A voz de Isabela era estável, mas seus olhos monitoravam os movimentos fora da janela da forma como velhos soldados monitoram a linha de árvores.
Não sei de nada específico, Lena disse honestamente. Não, Isabela disse, mas você nota as coisas, não nota. Não era bem uma pergunta. Noto que há mais pessoas nos corredores do que o habitual, Lena disse com cuidado. E que o Sr. Caruso parece estar sob alguma pressão. Isabela ficou quieta por um momento. Meu filho vai resolver, ela disse. Não com esperança. Com definitividade. Da forma como se afirma um fato que foi verificado muitas vezes. Ele sempre resolve. Sim, Lena disse. Mas naquela noite o próprio Marco veio ao quarto de Isabela, algo que Marco fazia na maioria dos dias, geralmente de manhã cedo antes que o programa de Marco o consumisse, mas raramente à noite. E Lena por acaso estava lá no canto, preparando os medicamentos noturnos. O que significava que Lena estava presente para uma conversa que provavelmente não era para ela ouvir. Marco sentou ao lado da cama da mãe. Por um momento Marco simplesmente olhou para Isabela, e o rosto de Marco fez algo que nunca fazia em nenhum dos outros contextos em que Lena havia observado Marco. O rosto de Marco ficou suave. Não fraco, não vulnerável. Apenas humano. Apenas o rosto de um filho olhando para a mãe. Como você está se sentindo? Marco perguntou. Como uma mulher que quer uma resposta honesta, Isabela disse. O que está acontecendo? Uma pausa. Vamos te transferir amanhã à noite para a fazenda. A mandíbula de Isabela ficou tensa. É tão sério. É uma precaução. Marco. Outra pausa. Há ameaças concretas. Estamos levando a sério. Você estará mais protegida na fazenda. Marco estendeu a mão e cobriu a de Isabela com a sua. Preciso que você confie em mim. Sempre confiei em você, Isabela disse em voz baixa. Mesmo quando discordei. Você sabe disso. Sei, Marco disse. Eles ficaram juntos por um momento em um silêncio que Lena não pertencia, mas do qual não podia sair sem chamar atenção. Lena manteve as mãos firmes nos frascos de medicamentos e os olhos na bandeja e a presença tão pequena e inofensiva quanto conseguia fazer. Então Marco olhou diretamente para Lena. Lena encontrou os olhos de Marco por exatamente um segundo antes de baixar o olhar de volta para a bandeja. Você, Marco disse. Não com frieza, mas não com calor tampouco. Da forma como se diz você quando se está reconhecendo a existência de uma ferramenta que está prestes a ser usada. Você vai no carro com ela amanhã à noite. Sim, senhor, Lena disse. Marco olhou para Lena por mais um momento, e Lena teve a estranha e desorientadora sensação de que Marco a estava realmente vendo, não a funcionária invisível, mas ela mesma, a pessoa de verdade, pela primeira vez. Lena não conseguia explicar o que lhe deu essa sensação, apenas algo na qualidade da atenção de Marco. A forma como os olhos de Marco não escorregaram imediatamente para o outro lado. Então Caruso apareceu na porta e disse o nome de Marco em um tom que significava que algo precisava ser tratado. E Marco se levantou, apertou a mão da mãe uma vez e foi embora. Isabela olhou para Lena. No carro comigo, Isabela repetiu. Isso significa que eles te consideram segura. Lena pensou no que havia ouvido pela parede. Descartável. Os homens haviam dito aquela palavra, embora não estivessem falando sobre Lena. Descartável era um conceito que Lena entendia muito bem. Vou cuidar de você, Lena disse. É o meu trabalho. Isabela estudou Lena por um momento com aqueles olhos aguçados e cansados. Sabe, Isabela disse devagar, em 40 anos sendo casada com o poder e depois vendo meu filho herdá-lo, aprendi uma coisa. Isabela pausou. As pessoas que dizem é o meu trabalho geralmente querem dizer muito mais do que isso. Lena não disse nada. Lena arrumou a bolsa de Isabela depois do jantar. Colocou os medicamentos no estojo de viagem em ordem rotulados. Confirmou as doses 2 vezes. Escolheu as roupas de Isabela para a noite seguinte, quentes, confortáveis, fáceis de mover, e as colocou na cadeira perto do armário, onde Isabela pudesse vê-las ao acordar. Então Lena foi para o próprio quarto e se sentou na beira da cama e permitiu a si mesma exatamente 5 minutos de algo que não era bem medo, mas era adjacente a ele. Lena havia ouvido o que havia ouvido. Havia visto os guardas, atenção, o rosto de Marco quando pensava na ameaça à mãe. Sabia, com a avaliação de olhos abertos de alguém que havia passado toda a vida adulta tendo que ver as coisas com precisão para sobreviver, que a transferência da noite seguinte não seria uma transferência de rotina. Lena ligou para Dani novamente. Dani não atendeu. Era tarde. Provavelmente estava dormindo, o que era um bom sinal, o sono sendo algo com que Dani havia lutado por anos. Lena deixou uma mensagem de voz. Oi, ela disse. Sou eu. Só queria ouvir a sua voz. Estou bem. Tudo está bem. Te ligo neste fim de semana. Te amo. Lena desligou.
Ficou sentada por mais um momento, então se deitou ainda completamente vestida e ficou olhando para o teto e contou os dias novamente. 11 meses, 2 semanas e 5 dias. Dani estava melhor. A conselheira era boa. Ele estava dormindo. Isso era algo. Isso era tudo. Lena fechou os olhos. Do lado de fora, Chicago se pressionava contra as janelas 42 andares abaixo, a cidade toda reluzente, violenta e complicada. E em algum lugar nos bairros do lado oeste, algo que Lena ainda não sabia estava sendo carregado para veículos e verificado pela última vez e posto em movimento em direção a uma noite chuvosa, a um estreito canteiro de obras, e a 5 balas que iriam mudar tudo. Mas isso era amanhã. Naquela noite a garota invisível dormiu. E no corredor, por razões que Marco de Luca não teria conseguido explicar, e provavelmente não teria admitido se alguém perguntasse, Marco pausou diante da porta do pequeno quarto perto da entrada de serviço por apenas um momento, por apenas uma batida a mais do que o ritmo de seus passos exigia. Antes de continuar, Lena acordou antes do alarme. Isso era incomum. Lena era uma dorminhoca disciplinada. Não porque o sono viesse facilmente, mas porque havia se treinado a usar cada minuto de descanso da forma como se usa cada migalha de comida quando não há o suficiente. Mas às 4h47 da manhã, 13 minutos antes do alarme, os olhos de Lena se abriram e Lena estava imediatamente, completamente acordada. Sem sonolência, sem retorno gradual à consciência. Apenas acordada da forma como animais ficam acordados quando algo no ar mudou. Lena ficou imóvel por um momento, ouvindo. O cobertor à noite tinha seus próprios sons. O zumbido suave do sistema de ventilação. O elevador distante. O ocasional passo de um guarda fazendo a ronda. Lena havia memorizado todos esses sons ao longo de 11 meses, da forma como se memorizam os sons de um lugar do qual não se tem certeza absoluta de ser seguro. E agora, às 4h47 da manhã, havia mais passos do que o habitual. Mais vozes também, baixas demais para distinguir palavras, mas em frequência alta o suficiente para que Lena pudesse senti-las. Uma espécie de vibração nas paredes. Algo havia acontecido durante a noite. Lena se levantou, se vestiu rapidamente e foi verificar Isabela. Isabela já estava acordada. Isabela estava sentada na cadeira perto da janela em seu roupão, mãos cruzadas no colo. E olhou para Lena quando Lena entrou com a expressão de uma mulher que havia ficado acordada por horas e havia terminado de fingir o contrário. Mudaram o horário, Isabela disse. Saímos às 20 horas esta noite em vez das 22 horas. Disseram por quê? Nunca dizem por quê. Uma pausa. Marco estava aqui às 3 da manhã. Ele achava que eu estava dormindo. A voz de Isabela era seca. Não durmo depois das 3 da manhã desde 1987. Lena pousou a bandeja de medicamentos. Como você está se sentindo? Como uma peça sendo movida em um tabuleiro de jogo. Isabela olhou para as próprias mãos. Odeio isso. Sempre odiei isso. Essa espera. Ser protegida. Ser a coisa que todos estão tentando manter segura. Isabela olhou para Lena. Você entende isso, não entende? Você também não gosta de ser controlada. Lena mediu os medicamentos da manhã sem responder imediatamente. Então disse, não tenho muita experiência sendo controlada. Nunca ninguém achou que eu valia o esforço. Isabela ficou quieta por um momento. Então eram idiotas, Isabela disse simplesmente e estendeu a mão para os comprimidos. A manhã correu rápido depois disso. Rápido demais. O tipo de velocidade que parece coreografada, onde todos receberam um papel e um ponto para acertar, e tudo tem a energia frágil de um plano que foi ensaiado vezes demais para parecer natural. Caruso fez o briefing com a equipe às 7 horas. 3 veículos. Marco na liderança. Isabela e Lena no SUV do meio com 2 guardas. Um terceiro veículo atrás como segurança traseira. A rota havia sido selecionada. Caruso disse isso com uma ênfase particular, como um homem que queria que você soubesse que profissionais sérios haviam tomado decisões sérias e levaria pela Rota Leste, pelo estacionamento seguro e por um caminho que os traria à fazenda em aproximadamente 40 minutos. Lena ouviu tudo isso da parte de trás da sala, perto da porta, em sua posição habitual, presente, discreta, catalogando. E algo a incomodou. Lena não conseguia nomear imediatamente. Era o tipo de coisa que vive justo abaixo do nível da articulação. Uma estranheza que você sente antes de conseguir explicá-la. Lena foi virando isso enquanto ajudava Isabela a se vestir,
enquanto embalava os últimos medicamentos no estojo de viagem, enquanto fazia a verificação final do quarto que havia sido o mundo de Isabela pelos últimos meses. A rota. Era isso. Lena havia ouvido Caruso mencionar a rota, não as ruas específicas, mas a direção geral, o corredor geral. E pensara sem querer, sem poder evitar, essa é a escolha óbvia. O que significava que qualquer pessoa que conhecesse bem o suficiente a operação dos de Luca para planejar uma emboscada também a conheceria. Lena quase disse algo. Lena de fato abriu a boca, de pé no corredor do lado de fora do quarto de Isabela com o estojo de viagem na mão, e quase disse algo a um dos guardas, o mais jovem Petrov, que era o único naquela casa que alguma vez havia falado com Lena voluntariamente, que uma vez havia pedido a opinião de Lena sobre qual analgésico era melhor para uma lesão no ombro e que Lena considerava, em sua muito limitada paisagem social ali, algo próximo de um ser humano. Mas Petrov estava com o rádio no ouvido, ouvindo com atenção. E o rosto de Petrov tinha aquele olhar específico e fechado de alguém recebendo informações que exigiam processamento imediato. Lena pensou no que era ninguém, funcionária invisível, uma mulher que havia sido contratada para dar comprimidos a uma senhora idosa e ler romances italianos para ela. E fechou a boca. Lena pegou o estojo de viagem e seguiu os outros até o elevador. Marco já estava no saguão quando eles desceram. Marco estava de roupa escura, falando quietamente com dois homens que Lena não reconhecia, maiores do que os guardas habituais, com a qualidade específica de imobilidade que sugeria violência profissional como prática de rotina. Marco olhou para o elevador quando ele abriu. Os olhos de Marco foram imediatamente para a mãe, verificando Isabela da forma rápida e completa com que se verifica algo precioso. Depois os olhos de Marco se moveram para Lena. Por apenas um segundo, com aquela mesma qualidade de atenção que Lena havia sentido na noite anterior. Então Marco olhou para o outro lado e voltou à conversa. Isabela passou pelo filho sem parar, mas estendeu a mão ao passar por Marco e tocou o braço de Marco apenas uma vez, apenas brevemente. E a mão de Marco subiu e cobriu a mão de Isabela por exatamente um segundo antes de continuarem em suas respectivas direções. Foi tão rápido que a maioria das pessoas teria perdido. Lena não perdeu. Embarcaram nos veículos no estacionamento seguro. Isabela se moveu com cuidado para o SUV do meio, e Lena entrou ao lado de Isabela, e os dois guardas tomaram os bancos da frente. As portas fecharam. O motor ligou. O som mudou tudo. Abafado, pressurizado. A qualidade fechada específica de um veículo blindado. E então estavam em movimento. Isabela estendeu a mão sem olhar para Lena e tomou a mão de Lena. Lena segurou. Não falaram. Não havia nada a dizer que tornasse aquilo menos do que era. A mão de Isabela era fina e fria, e Isabela segurou com uma firmeza que era em si mesma uma declaração. Aquela mulher havia passado por coisas que Lena não conseguia imaginar. O que quer que estivesse acontecendo do lado de fora daquelas janelas não era a primeira vez que Isabela havia sentado em um carro blindado e esperado. 12 minutos de viagem se passaram quando Lena sentiu novamente a estranheza. Aquela calibragem específica de algo que não se encaixa. Lena não tinha lugar à janela. Isabela estava no lado da janela, e Lena estava no meio, e Lena não conseguia ver muito, mas conseguia sentir as curvas. Esquerda, esquerda, depois uma longa curva à direita. E Lena havia prestado atenção à descrição da rota, e isso não coincidia. Ei, Lena disse ao guarda no banco do passageiro, não alto, apenas o suficiente. Essa não parece ser a rota pelo corredor leste. O guarda se virou parcialmente. Rota ajustada. De última hora. Não se preocupe com isso. Quem ajustou? Fora do meu nível salarial. O guarda voltou a olhar para frente. A mão de Isabela se apertou ligeiramente na mão de Lena. Lena olhou para a parte de trás da cabeça do motorista. Olhou para os ombros do guarda. Pensou na organização Vasquez. Pensou em ameaças concretas. Pensou na palavra que havia chegado pela parede 2 dias atrás, não atrás do território, atrás da família. Pensou em como uma rota ajustada anunciada de última hora sem explicação em um comboio carregando a única pessoa que uma organização rival havia especificamente visado era uma decisão de segurança profissional feita por pessoas que sabiam o que estavam fazendo, ou era outra coisa completamente. Senhora de Luca, Lena disse calmamente, Marco sabe que a rota foi alterada. Isabela olhou para Lena. Por que não saberia? Não sei. Só quero confirmar uma coisa. Lena se inclinou para a frente. Você consegue chamar Caruso pelo rádio. O guarda no banco do passageiro se virou completamente agora. Senhora, relaxe.
Sabemos o que estamos fazendo. Tenho certeza que sabem. Só gostaria de ouvir Caruso confirmar a mudança de rota. Não é assim que funciona. Entendo isso, mas a medicação cardíaca da senhora de Luca requer. Lena fez seus movimentos deliberados e visíveis, alcançando o estojo de viagem. Um manuseio muito específico. E se estamos indo para um lugar diferente do esperado, preciso me certificar de que tenho os medicamentos. Tudo bem. O guarda pegou o rádio. Caruso, aqui Carter. A mulher no veículo 2 quer confirmação de rota. Câmbio. Estática. Depois a voz de Caruso, ligeiramente comprimida. Qual o problema? Ela está perguntando sobre a mudança de rota. Uma pausa. Mais longa do que deveria ser. Que mudança de rota? Disse Caruso. O guarda na frente ficou completamente imóvel. E então tudo aconteceu de uma vez. O rádio explodiu em vozes. Caruso. Marco. Outros sinais de chamada que Lena não conhecia. Todos subitamente altos. Todos subitamente urgentes. O motorista pegou o rádio e começou a falar rápido. O guarda no banco do passageiro já tinha a arma na mão antes que Lena processasse que ele havia se movido. E a voz de Marco cortando tudo, afiada e absolutamente controlada. Todas as unidades abortem. Abortem a rota. Parem e aguardem posição. Agora. O SUV freou bruscamente. Isabela emitiu um pequeno som. Não exatamente medo, mas como reconhecimento. O som de alguém que já ouviu esse tipo de urgência antes e sabe o que significa. O que está acontecendo? Isabela disse. A voz de Isabela era firme. Aquela firmeza dos de Luca. Aquela recusa absoluta em desmoronar. Aguardando, disse o motorista. Ordens do chefe. Do lado de fora, Lena podia ouvir, mesmo através das portas blindadas, o som do veículo líder parando à frente. O coração de Lena estava batendo forte. Lena pressionou a mão sobre a de Isabela e manteve a respiração controlada porque se Lena entrar em pânico, Isabela iria sentir. E Isabela não podia se dar ao luxo de entrar em pânico agora. Não com o coração de Isabela naquele estado. O rádio ficou quieto por aproximadamente 45 segundos. 45 segundos é muito tempo quando você está sentada em um veículo blindado no meio de Chicago imaginando se alguém está prestes a tentar matar a mulher cuja mão você está segurando. Então a voz de Caruso voltou. Baixa rápida profissional. Rota comprometida. Repito, rota comprometida. Temos olhos em uma posição de estágio em 2 quarteirões à frente. Redirecionando. Isabela fechou os olhos por exatamente 3 segundos. Então os abriu. Alguém por dentro, Isabela disse. Não era uma pergunta. Ainda não sabemos disso, disse o guarda. Não seja idiota, Isabela disse calmamente. Os únicos que conheciam essa rota estavam dentro desta casa. O silêncio que se seguiu a essa afirmação tinha um peso particular. Ficaram em posição por 11 minutos. 11 minutos de rádio indo e vindo. De um motorista e o guarda trocando olhares rápidos. De Isabela sentada com a terrível imobilidade de alguém que está se mantendo unida apenas pela força de vontade. Lena continuou segurando a mão de Isabela. Então a voz de Marco no rádio. Movemos para a nova rota. Ordem de veículos mantida. Todos firmes. O motor voltou a ligar. E Isabela virou para olhar para Lena. De verdade olhou para Lena, da forma como havia olhado naquele primeiro dia com aqueles olhos afiados que não perdiam nada. E disse muito calmamente, você sabia. Eu não sabia, disse Lena. Eu senti que algo estava errado. Você chamou Caruso. Só queria confirmar. Isabela ficou quieta por um momento. O veículo começou a se mover novamente, cautelosamente em uma direção diferente de antes. Meu filho tem 100 pessoas trabalhando para ele, Isabela disse. Pessoas de inteligência. Pessoas de segurança. Homens que fazem isso há 20 anos. Ela pausou. E uma cuidadora fez a pergunta certa. Lena não disse nada. Por quê? Isabela disse. Não acusatoriamente. Genuinamente. Você poderia ter ficado quieta. Poderia ter deixado passar. Não tinha nenhum motivo para se tornar visível. Lena pensou nisso honestamente. Você estava segurando a minha mão, disse Lena finalmente. Não ia deixar que algo acontecesse com você enquanto você estava segurando a minha mão. Isabela olhou para Lena por mais um longo momento. Então Isabela virou para a frente novamente. Mas não soltou a mão de Lena. Chegaram à fazenda. A nova rota adicionou 22 minutos à viagem. E quando passaram pelos portões, o corpo de Lena inteiro tinha aquela sensação pesada e exausta de adrenalina sustentada finalmente se soltando. Lena ajudou Isabela a sair do veículo.
Caminhou ao lado de Isabela pela entrada da fazenda, carregando o estojo de viagem, fazendo seu trabalho. E foi aí que Marco apareceu. Marco veio em volta do veículo líder, e estava olhando para a mãe primeiro, fazendo aquela avaliação rápida e completa de antes. Isabela o afastou com uma mão. Estou bem. Para de me superproteger. E Marco expirou uma vez, muito rapidamente. O único sinal de alívio que parecia disposto a mostrar. Então Marco olhou para Lena. Marco cruzou até onde Lena estava parada em aproximadamente 6 passos e parou na frente de Lena. De perto, Marco era ainda mais de tudo. Mais presença, mais intensidade. O tipo de pessoa que ocupa espaço sem aparentemente tentar. Você identificou a rota, Marco disse. Eu fiz uma pergunta, Lena disse. Essa pergunta salvou. Marco parou. Pareceu rearranjar algo dentro de si. Você não era suposta de perceber isso. Eu percebo as coisas, disse Lena simplesmente. Marco olhou para Lena da forma como havia olhado da porta do quarto de Isabela. Com aquela qualidade de atenção que parecia estar realmente vendo Lena por completo. E desta vez Marco não desviou o olhar quando Caruso apareceu ao ombro de Marco. Senhor, Caruso disse, precisamos fazer o debriefing. Me dê 1 minuto, Marco disse sem olhar para Caruso. Caruso lhe deu 1 minuto. Por que você perguntou? Marco disse. A maioria das pessoas na sua posição, escuta a rota ajustada, aceita, não faz perguntas. Lena considerou mentir, considerou desviar. Velhos hábitos. Mas disse, porque ouvi algo 2 dias atrás pela parede do salão. 2 dos seus homens falando sobre a ameaça. Sobre sua mãe especificamente. Lena encontrou os olhos de Marco. A rota parecia previsível demais. Óbvia demais. Não sabia se a mudança era segurança ou se era outra coisa. Só sabia que precisava descobrir qual era. Um músculo se moveu na mandíbula de Marco. 2 dias atrás, Marco disse quietamente. Eu sei que deveria ter dito algo na época. Não pensei que alguém me ouviria. O silêncio que se seguiu não era confortável. Era o tipo de silêncio que precede um acerto de contas. Você está certa, Marco disse por fim. E as 2 palavras lhe custaram algo. Lena podia ver isso. Não teriam ouvido. Marco olhou para Lena por mais um momento. Agora vão ouvir. Marco se virou e foi embora em direção a Caruso e ao debriefing e à maquinaria do mundo complicado e violento de Marco. Lena ficou parada na entrada da fazenda e respirou o ar da noite. Pensou em Dani dormindo na clínica no lado sul, pensou em como quase não havia dito nada. Como quase havia permanecido invisível. Como quase havia deixado o hábito de desaparecer que havia praticado por 11 meses chegar ao seu fim natural. Pensou na mão de Isabela segurando a sua no escuro daquele carro blindado. Pensou em como Marco havia dito, agora vão ouvir, e como essas 3 palavras haviam aterrissado em algum lugar dentro de Lena para o qual ela não estava preparada. Lena pegou o estojo de viagem. Entrou. Instalou Isabela, verificou os sinais vitais, onde ministrou os medicamentos noturnos, e ficou sentada na cadeira perto da cama até que a respiração de Isabela se nivelasse em sono. Depois foi para o pequeno quarto que lhe havia designado na fazenda, mais agradável do que o quarto do cobertura, o que a surpreendeu, e sentou na beira da cama. As mãos de Lena estavam tremendo. Apenas ligeiramente. Apenas agora quando não havia ninguém para ver. Do lado de fora, Lena podia ouvir a voz de Marco em algum lugar na casa. Baixa, controlada e implacável. Desmontando a noite peça por peça para descobrir quem havia mudado aquela rota e quem havia ordenado a mudança. E dentro do peito de Lena, algo estava mudando. Algo para o qual Lena ainda não tinha nome. Algo que parecia perigoso de uma forma completamente diferente de tudo que Lena havia sobrevivido até então. Lena pressionou as palmas das mãos nas coxas e esperou as mãos pararem de tremer. Elas demoraram muito tempo. Lena acordou com o som de alguém batendo na porta às 2 da manhã. Não a batida hesitante da equipe doméstica. Não a batida medida de um guarda fazendo uma verificação de bem-estar. Uma batida forte e rápida. O tipo que significa agora, não quando você estiver pronta. Lena estava de pé antes de processar completamente que estava acordada. Reflexos antigos. Os reflexos de alguém que havia passado anos sendo acordada por chamadas hospitalares, por Dani em crise, por proprietários e cobradores de dívidas, e por todas as outras emergências que vêm com o tipo específico de pobreza em que não há nada entre você e o mundo. Lena abriu a porta. Era Petrov. O rosto de Petrov estava errado, tenso de uma forma que Lena nunca havia visto antes, mesmo no carro quando tudo havia desmoronado. Vista-se, Petrov disse. Temos uma situação. Isabela. Ela está bem. Vista-se agora.
Lena estava vestida em 40 segundos. Petrov andou rápido e Lena acompanhou o ritmo. Petrov não falou novamente até que estavam no corredor do lado de fora da sala de operações principal, onde Lena já podia ouvir a voz de Marco do outro lado da porta, controlada, quieta, devastadora em sua precisão. Fale, Petrov disse, parando Lena com uma mão. O cara que mudou a rota, nós o encontramos. Petrov olhou diretamente para Lena. Ele entregou os detalhes do comboio para a organização Vasquez. Tudo. Posições dos veículos, horário, tudo. O estômago de Lena afundou. Tudo. O que significa que eles sabiam que Isabela estava no veículo do meio. Petrov pausou. Eles também sabiam quem mais estava naquele veículo. Lena entendeu o que Petrov estava lhe dizendo antes que ele terminasse de dizer. Eles sabiam que eu estava lá. A informação especificava que o veículo 2 continha o alvo primário e ele parou, pessoal descartável. Eles iam acertar o veículo 2 primeiro e com mais força. Isabela era o objetivo, mas qualquer outra pessoa naquele carro. Petrov não terminou. Não precisava. Lena ficou muito quieta por um momento. Lena pensou em ter estado sentada naquele SUV blindado segurando a mão de Isabela. Pensou nos 45 segundos de silêncio no rádio. Pensou na palavra descartável e em como ela soava familiar. Como não era surpreendente. Como era completamente consistente com cada categoria em que ela havia sido colocada por qualquer pessoa em posição de poder que havia encontrado na vida. Certo, disse Lena. Petrov olhou para Lena. Certo. O que você precisa de mim? Petrov ficou olhando para Lena por outro segundo como um homem recalibrando. Nada agora. O chefe quer que você saiba. Petrov pausou, e algo passou pelo rosto de Petrov que Lena nunca havia visto ali antes. Algo que parecia quase desconforto. Como um homem que foi pedido para entregar uma mensagem que não se encaixa bem na linguagem a que está acostumado a falar. Ele disse para te dizer que você não é mais invisível. Palavras dele. Lena não respondeu a isso. Não conseguiu. A frase aterrissou em algum lugar dentro de Lena para o qual ela não estava equipada para lidar às 2 da manhã em um corredor do lado de fora de um quarto onde um chefe da máfia estava quietamente destruindo o homem que havia tentado matar a mãe de Marco. Pode voltar a dormir, Petrov disse. Amanhã vai ser longo. Petrov não estava errado. As próximas 36 horas na fazenda tinham a qualidade de uma respiração presa. Lena fez seu trabalho, medicamentos, sinais vitais, leitura, sopa, a arquitetura ordinária de manter Isabela viva e o mais confortável possível, enquanto ao redor dela a organização dos de Lucas se movia em uma frequência que Lena conseguia sentir nos dentes. Homens chegavam e iam. Conversas aconteciam em salas pelas quais Lena passava mas nunca entrava. Marco estava em todo lugar e em nenhum lugar ao mesmo tempo, sempre em movimento, sempre naquele estado de controle absolutamente focado que Lena estava começando a entender não era a ausência de sentimento, mas sua compressão mais extrema. Isabela observava tudo com a paciência de uma mulher que já havia passado por isso antes e sabe que a melhor coisa que pode fazer é não somar ao peso. Na segunda manhã, Isabela disse a Lena, ele perguntou sobre você. Lena levantou o olhar da bandeja de medicamentos. Como assim? Marco. Ontem à noite depois do jantar, ele perguntou como você estava lidando. Isabela pausou. Eu disse que você estava bem. Ele disse, não foi isso que perguntei. Outra pausa. Achei que você deveria saber. Lena pousou o frasco de medicamento com cuidado. O que você disse a ele? Disse que você está lidando da forma como sempre lida, fazendo-se pequena e esperando que ninguém olhe diretamente para você. Os olhos de Isabela eram muito nivelados. Ele não gostou dessa resposta. Não é responsabilidade de ninguém, não, Isabela disse. Mas você tornou isso responsabilidade dele no momento em que fez aquela pergunta a Caruso. Neste mundo, Lena, quando você salva algo que pertence a alguém, quando você protege o que eles amam, você se torna a preocupação deles. Não é uma regra. É apenas como as coisas são. Lena voltou aos medicamentos. As mãos de Lena estavam firmes. O coração de Lena não estava. A ligação veio no terceiro dia. Lena estava no corredor do jardim, a fazenda tinha jardins, jardins de verdade. O que a surpreendia toda vez como algo absurdamente normal em meio a tudo que estava acontecendo ali, quando o telefone vibrou. O número era da clínica de reabilitação. Lena atendeu imediatamente. Ligações da clínica nunca eram casuais. Senhora Carter. A voz era profissional, medida, o que era pior do que se fosse urgente. Medida significava que haviam tido tempo para preparar o que diriam. Estou ligando sobre Daniel. Ele teve um episódio ontem à noite.
Está clinicamente estável, mas houve algumas complicações com o plano de tratamento dele e precisamos discutir a continuação da estadia aqui. Lena havia ouvido esse tipo de frase antes. Continuação da estadia era código para outra coisa. Algo que tinha a ver com cobrança. O que aconteceu? Disse Lena. Os detalhes são algo que devemos discutir pessoalmente ou pelo menos em uma ligação mais segura. Mas quero que você esteja ciente de que o pedido de seguro do Dani para este trimestre foi negado. A clínica tem políticas, entendo as políticas, disse Lena. A voz de Lena saiu firme, e Lena foi grata por isso. Vou resolver, quando você precisa de uma resposta. Até o fim da semana. Certo. Lena parou de andar. Ele está bem. Dani está bem agora. Ele está estável. Está descansando. Teve uma noite difícil, mas ele está pedindo por mim. Uma pausa breve. Sim. Diga a ele que ligo esta noite. Diga que eu disse que ele não tem nada com que se preocupar. Lena desligou. Lena ficou parada no corredor do jardim e fez as contas em sua cabeça da forma como sempre fazia. Exceto que desta vez as contas não fechavam. Não fechavam faz tempo. E Lena havia administrado isso não olhando diretamente para os números, permanecendo em movimento, mantendo a pilha de dívidas na periferia da visão onde não podia detê-la. Mas fim de semana era um prazo firme, e o valor necessário para salvar o lugar de Dani era um número que Lena não tinha. Lena ligou para o departamento de cobrança da clínica. Explicou sua situação em linguagem calma, específica, completamente sem autopiedade, porque a autopiedade custava energia que ela não podia poupar. A coordenadora de cobrança disse que entendia e que sentia muito e que a política era política. Lena desligou. Lena olhou para a parede do corredor por um momento. Então ouviu passos atrás dela e se virou. Marco estava parado a 3 metros de distância. Estava claramente indo para outro lugar e havia parado. Os olhos de Marco estavam no rosto de Lena. E Lena percebeu com um choque que havia esquecido de recompor sua expressão. O que quer que estivesse no rosto de Lena nos últimos 2 minutos daquela ligação ainda estava lá, exposto, visível. Lena o corrigiu imediatamente. Me desculpe. Eu estava só. Quem estava no telefone? Marco disse. Não exigindo. Apenas perguntando. Foi pessoal. Você ficou parada neste corredor por 6 minutos. Lena quase perguntou como Marco sabia isso, mas então percebeu que era uma fazenda de vigilância, e claro que Marco sabia. Ligação pessoal, Lena disse novamente. Está resolvido. Marco olhou para Lena por um longo momento. Então disse, não está. Como? Seja lá o que for, não está resolvido. Você parece alguém que acabou de ser informado que a última porta fechou. Marco deu 2 passos em direção a Lena. Não ameaçador. Apenas reduzindo a distância para uma faixa onde conseguia falar baixo e ainda ser ouvido. Me conte. Senhor de Luca, Marco. Lena parou. A única palavra, apenas o nome dele, dita assim simplesmente, redirecionou algo na conversa para o qual Lena não estava preparada. É meu irmão, disse Lena, porque aparentemente ia contar a Marco. Aparentemente a combinação da diretividade de Marco e do esgotamento de Lena havia desgastado a barreira que Lena havia mantido por 11 meses. Ele está em uma clínica de reabilitação. O pedido de seguro dele foi negado. Se eu não cobrir a diferença até o fim da semana, eles vão dar alta a ele. Lena disse isso da forma como havia dito tudo mais para Marco, diretamente, sem editorializações, sem apelo à compaixão. Vou resolver. Há quanto tempo ele está em reabilitação? 8 meses. E você tem cobrindo isso sozinha. Ele é meu irmão. A mandíbula de Marco estava tensa. Quanto? Isso não é. Quanto, Lena? Lena lhe disse o número. Disse da forma como se diz um número que tem estado no seu peito por tanto tempo que se tornou parte do seu corpo. Quietamente, sem drama. Da forma como se admite algo que você aceitou mesmo que não tenha resolvido. Marco não reagiu ao número da forma como Lena esperava. Não franziu o senho. Não a tranquilizou. Apenas olhou para Lena com aqueles olhos escuros que Lena estava aprendendo a ler ligeiramente, da forma como se aprende a ler o tempo. E disse, você tem feito isso o tempo todo. Os 11 meses todos. Sim. Enquanto trabalhava para nós. Sim. Comendo quase nada segundo o que minha mãe me conta. Lena piscou. Sua mãe. Minha mãe nota tudo, Marco disse. Ela me contou semana passada que você pega porções menores nas refeições. Que você mandou dinheiro para casa em vez de comprar um casaco de inverno. Que você tem usado os mesmos 3 conjuntos de roupa por quase 1 ano. A voz de Marco ainda era controlada, ainda quieta. Mas havia algo se movendo por baixo agora.
Algo com calor, ninguém me disse. Ninguém pensou em me dizer. Não é responsabilidade de ninguém. Você fez uma pergunta naquele carro que salvou a vida da minha mãe, Marco disse. E ali estava, o calor completamente presente agora, não mais por baixo de nada. Você se sentou em um veículo que eles planejavam destruir, e segurou a mão dela. E notou que profissionais treinados não notaram. E ainda assim acha que a sua vida é sua para queimar sozinha. Minha vida é minha, Lena disse. Isso não estou discutindo com você, Marco disse. Estou te dizendo o que vou fazer. A cobrança de Daniel está resolvida. Hoje, não é um favor com preço. Está feito. Lena olhou para Marco. Você não pode, já fiz. Marco tirou o telefone, mostrou uma tela que Lena não processou completamente pelo choque, e colocou de volta no bolso. Caruso resolveu há 20 minutos. Há 20 minutos. Lena parou. Você já estava. Petrov me disse sobre a ligação esta manhã. Que você recebeu uma chamada de um número médico e ficou muito quieta ao atender. Marco pausou. Tenho observado você ficar quieta por 3 dias, Lena. Tem quietude, e depois tem o tipo de quietude que significa que alguém está segurando tudo junto com os próprios dentes. Lena não disse nada. Estava com dificuldade de encontrar palavras para o que estava acontecendo no peito. Uma combinação confusa e mal cronometrada de alívio e fúria. E algo que Lena não conseguia nomear e que não tinha nada a ver com nenhum dos dois. Não preciso ser salva, disse Lena finalmente. A voz de Lena saiu mais firme do que Lena se sentia. Eu sei, Marco disse. Você provou isso repetidamente. Marco encontrou os olhos de Lena. Mas você também não precisa continuar se queimando para manter todos os outros aquecidos. Há uma diferença entre não precisar ser salva e recusar ajuda por hábito. Isso acertou. Acertou forte. Exatamente no lugar menos defendido. Porque era verdade de uma forma que Lena nunca havia se permitido olhar diretamente. Recusar ajuda por hábito. Quantas vezes Lena havia dito não quando sim estava disponível? Quantas vezes havia se privado de cada coisa ordinária porque se permitir algo parecia um precedente perigoso, como se o momento em que você aceitasse algo fosse o momento em que se tornava alguém que podia ser controlado pela ameaça de tê-lo removido. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. A pergunta saiu com mais vulnerabilidade do que Lena pretendia. E Lena não a retirou. Marco ficou quieto por um momento. Porque você segurou a mão da minha mãe no escuro, disse Marco. E essa é a resposta mais verdadeira que tenho agora. Lena olhou para Marco. Marco olhou para Lena. Algo passou entre eles que não era uma conversa e não era nada. Então o telefone de Marco tocou. O toque insistente e cortante de algo que o exigia imediatamente. Marco olhou para o telefone e depois de volta para Lena. Ligue para o seu irmão, Marco disse. Diga a ele que ele vai ficar. Marco atendeu o telefone e foi embora. Já de volta no mundo de Marco. O mundo feito de crises e estratégia e gestão da violência. Lena ficou parada no corredor. Depois ligou para Dani. Dani atendeu no primeiro toque desta vez. Lena, eles ligaram para você. Sinto muito. Eu sei que o dinheiro está resolvido, ela disse. Uma pausa. O que você quer dizer com resolvido? Quero dizer que está resolvido. Você vai ficar. Não se preocupe com o dinheiro. Lena, o que você fez? Não fiz nada. Alguém. Lena parou. Não sabia como explicar Marco de Luca para Dani. Não em qualquer versão que fizesse sentido. Alguém ajudou, ela disse. É só isso. Está resolvido. Lena ouviu Dani soltar uma longa expiração irregular que tinha 8 meses de medo e 2 anos de dano nela. Tenho medo de desperdiçar, Dani disse quietamente. Tenho medo de melhorar e depois estragar tudo de novo. Melhoro e tenho medo disso também. Eu sei, disse Lena. É assim que melhor se sente no começo. Parece uma responsabilidade. Lena se apoiou contra a parede. Continue mesmo assim. Te amo, Dani disse. Te amo também. Lena pausou. Faça o trabalho. É só isso. Apenas faça o trabalho. Lena desligou. Ficou completamente imóvel por um momento, o tipo de imobilidade que Lena controlava, não o tipo que a controlava, e depois voltou para fazer o trabalho. Lena não viu Marco novamente até aquela tarde. Marco estava na sala principal com Caruso e 2 homens que Lena não conhecia. Lena estava atravessando com o chá da noite de Isabela quando Marco levantou o olhar da mesa, e os olhos de ambos se encontraram. Marco deu a Lena um pequeno aceno de cabeça. Apenas isso. Nada mais. Lena acenou de volta e continuou andando. Naquela noite, sentada com Isabela enquanto Isabela dormia, Lena fez algo que não fazia faz muito tempo. Pensou no futuro. Não na dívida. Não nas contas.
Não no cálculo de sobrevivência, mas no futuro real. Como poderia ser se não precisasse ser construído inteiramente do que sobrava depois das emergências de todos os outros? Era um pensamento aterrorizante. Lena o guardou com cuidado, mas notou que havia tido esse pensamento, e isso parecia algo. 3 horas depois, quando Isabela estava profundamente adormecida e a fazenda havia se assentado no seu ritmo noturno, um guarda veio dizer a Lena que a organização Vasquez havia feito um movimento formal, não uma ameaça desta vez. Um ataque coordenado real ao território dos de Luca. 3 locais simultaneamente. E Marco havia sido chamado para a sala de situação e não estaria disponível até de manhã. E o comboio? Lena foi informada, o comboio que haviam planejado originalmente, o que havia sido interceptado e redirecionado, aquele tinha sido o primeiro alvo. Se tivessem tomado a rota original. Se Lena não tivesse feito a pergunta. Se Caruso tivesse dito a coisa certa no rádio 2 dias antes em vez das 3 palavras que mudaram tudo, que mudança de rota, teriam entrado direto nela. O guarda disse isso de forma direta, da forma como os homens naquele mundo relatavam informações. Depois foi embora. Lena sentou de volta na cadeira ao lado da cama de Isabela. Olhou para o rosto adormecido da velha senhora. As rugas de uma vida completamente vivida. A beleza ter-se de alguém que havia sobrevivido a mais do que qualquer um sabia. E Lena pensou em 5 segundos. Os 5 segundos que levou para decidir abrir a boca e fazer a pergunta que quase não fez. Lena olhou para as próprias mãos. E na sala de situação no fundo do corredor, podia ouvir a voz de Marco, ainda controlada, ainda precisa. Ainda a voz de um homem que nunca em sua vida adulta havia se deixado quebrar por nada, dando ordens no escuro. Nenhum dos dois sabia o que ainda estava por vir. O ataque ao território dos de Luca durou 4 horas. Lena sabia isso porque contou. Sentou na cadeira ao lado da cama de Isabela e contou os minutos da forma como contava tudo, metodicamente sem drama, porque contar dava forma ao tempo que de outra forma parecia se dissolvendo. Lena ouviu a atividade abafada no corredor, monitorou a respiração de Isabela, verificou o oxímetro de pulso a cada 20 minutos. Fez o trabalho. Às 4h17 da manhã, os sons da sala de situação mudaram. Não mais altos, mais quietos. A quietude específica que segue uma resolução, quando a crise foi ou resolvida ou se tornou algo maior do que resolução. Lena não descobriu qual era até Marco aparecer na porta do quarto de Isabela às 4h40. Marco parecia um homem que havia passado 4 horas tomando decisões com consequências permanentes. O rosto de Marco era composto, como sempre, mas havia uma qualidade nessa composição agora, uma tensão em torno dos olhos, uma rigidez na mandíbula, que disse a Lena que a noite não havia corrido de forma limpa. Marco olhou para a mãe primeiro, depois para Lena. Ela dormiu durante tudo, Marco disse quietamente. Sim, os sinais vitais dela estão bons. Marco acenou. Entrou e ficou de pé no pé da cama por um momento, apenas olhando para Isabela da forma como sempre o fazia. Aquela avaliação rápida e completa que era tática e outra coisa completamente. Algo que não tinha nada a ver com táticas. Então Marco disse, sem olhar para Lena, a Operação Vasquez atacou 3 dos nossos locais esta noite. Mantivemos 2, perdemos 1. Uma pausa. 6 dos nossos homens estão no hospital. 2 dos deles estão mortos. Lena não respondeu. Não sabia que resposta era adequada. E havia aprendido que naquele mundo, silêncio era mais respeitoso do que preencher espaço com palavras que não se encaixavam. Eles não terminaram, Marco disse. Marco se virou da cama e olhou para Lena diretamente. Isso foi um teste. Estavam vendo como respondemos. Onde somos frágeis. O que priorizamos. A voz de Marco era firme e analítica, e Lena conseguia vê-lo processando mesmo enquanto falava, fazendo cálculos aos quais Lena não tinha acesso. Eles sabem que priorizamos esta casa. Sabem que minha mãe está aqui. O que isso significa para o próximo passo? Lena perguntou. Algo mudou na expressão de Marco. Surpresa, talvez. Ou algo adjacente. Como se Marco não tivesse esperado que a pergunta fosse operacional em vez de assustada. Significa que não podemos ficar, Marco disse. A fazenda era suposta ser a opção segura. Também foi comprometida. Não fisicamente não ainda, mas eles sabem que estamos aqui. O que significa que precisamos mover novamente amanhã à noite. Lena pensou no coração de Isabela, nos pulmões de Isabela, no custo que 2 mudanças em 4 dias já haviam cobrado de uma mulher de 71 anos com dano cardiovascular, mesmo que Isabela nunca admitisse sentir o peso disso.
Ela precisa de 24 horas de descanso antes de outra transferência, disse Lena. No mínimo. O sistema dela aguenta o estresse da relocação, mas não sem tempo de recuperação entre elas. Se você a mover novamente amanhã sem esse intervalo, arrisca um episódio. Marco olhou para Lena. Um episódio. Cardíaco, possivelmente respiratório. Ela é mais forte do que parece, mas não é invencível. E os hormônios de estresse desta noite sozinhos, mesmo dormindo, têm efeitos fisiológicos. Lena sustentou o olhar de Marco. Não estou dizendo o que fazer. Estou dizendo o que o corpo dela aguenta. Você toma a decisão. Marco ficou quieto por um momento. 36 horas, disse Marco finalmente. Consigo 36 horas se ajustar o perímetro. Funciona, disse Lena. Marco olhou para Lena por mais um momento. Com aquela qualidade de atenção que Lena havia parado de tentar desviar porque parecia não ter um interruptor de desligar. Então Marco disse, vá dormir. Você está acordada desde as 2? Estou bem. Não foi isso que disse. Não era duro. Não era suave. Era simplesmente factual. A voz de um homem que havia decidido algo e o estava declarando como uma conclusão em vez de uma abertura para debate. Vou colocar alguém para ficar com ela. Vá dormir, Lena. Era a primeira vez que Marco havia usado o nome de Lena sem um título antes. Lena notou isso da forma como notava tudo, quietamente, com precisão, arquivando em algum lugar que examinaria mais tarde. Lena foi dormir. Lena acordou 8 horas depois para a luz do sol, o cheiro distante de café, e por baixo disso algo que o corpo de Lena identificou antes do cérebro como errado. Não um som, não um cheiro. Apenas uma qualidade no ar que Lena havia aprendido nesses dias a prestar atenção. Lena se vestiu rapidamente e foi encontrar Isabela. Isabela estava acordada, sentada e parecia-se algo mais forte do que no dia anterior. O descanso havia feito algo. A cor de Isabela estava melhor, as mãos de Isabela mais firmes. Isabela estava no meio de uma discussão com um guarda sobre se tinha permissão de ir à varanda. Ela pode ir à varanda, Lena disse, entrando. O guarda olhou para Lena. O protocolo de segurança diz, eu fico com ela. Mantenha o perímetro firme. 15 minutos de ar fresco fazem mais pelo sistema cardiovascular dela do que mais 1 hora neste quarto. Lena olhou para Isabela. 15 minutos, depois medicamentos. 20, Isabela disse. 17. Isabela quase sorriu. Certo. Sentaram na varanda à luz da manhã. Isabela envolveu ambas as mãos em torno da xícara de café da forma como sempre fazia, e por 17 minutos nenhuma das duas falou sobre Vasquez Comboios, os 6 homens no hospital, ou qualquer coisa disso. Isabela perguntou a Lena sobre Dani. Isabela havia aparentemente extraído a história completa de algum lugar, provavelmente de Marco, provavelmente recentemente. E Lena contou sobre a conselheira, sobre o sono, sobre a ligação. Ele está lutando, Lena disse. É tudo o que você pode fazer. Continuar lutando. Você o ensinou isso, Isabela disse. Não como uma pergunta. Minha mãe nos ensinou os dois. Só não ficou tempo suficiente para terminar o trabalho. Lena pausou. Lena quase nunca dizia esse tipo de coisa. Não sabia por que estava dizendo agora. Ela morreu quando eu tinha 16. Dani tinha 9. Isabela pousou o café. Isabela olhou para Lena com o peso total de sua atenção. Você o criou. Tentei. Você deu a ele tudo o que tinha. Cada ano desde que tinha 16 anos, você deu tudo o que tinha a outra pessoa. A voz de Isabela era muito quieta. E então você veio aqui, e deu tudo o que tinha para mim. É o meu trabalho, Lena disse automaticamente e depois parou. Porque havia dito essas palavras antes e Isabela havia respondido antes, e Lena lembrava o que Isabela tinha dito. Sabe, as pessoas que dizem é o meu trabalho geralmente querem dizer muito mais do que isso. Isabela apenas olhou para Lena. 17 minutos, Lena disse. Vamos entrar. As 36 horas passaram. Não eram horas calmas. Nada naquela casa era calmo. A tensão corria em uma frequência constante de baixo nível a que todos haviam se adaptado, da forma como se adapta ao ruído crônico. Mas eram horas gerenciáveis. Lena fez seu trabalho. Marco conduziu a operação. Isabela leu, discutiu humildemente com os guardas, e ocasionalmente olhou para Lena com aquela avaliação de olhos aguçados que Lena havia aprendido a conviver. Marco veio falar com Lena uma última vez no fim da segunda tarde, informando-a sobre a nova rota. Ordem de veículos diferente desta vez. Isabela no veículo traseiro, com classificação de segurança mais alta. O SUV do meio agora carregando pessoal de distração.
Marco explicou tudo para Lena em detalhes completos, o que a surpreendeu porque Lena não tinha autoridade tática ali, e não tinha nenhuma razão para ser informada. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Porque da última vez você notou algo que os profissionais não notaram, Marco disse. E decidi que isso não é coincidência. É uma habilidade. Marco pausou. Me diga se algo parecer errado. Lena ouviu o plano completo. Fez 2 perguntas. Uma sobre o horário relativo às mudanças de turno em uma delegacia próxima, que havia notado em uma conversa anterior, e uma sobre a opção de rota secundária se a primária fosse bloqueada. Marco respondeu a ambas. Depois se virou para Caruso e disse, atualize o horário. O que fez o rosto de Caruso fazer algo complicado. Quando Caruso foi embora, Marco disse, você não está confortável com isso. Estou bem. Você está fazendo a coisa de ficar quieta de novo. Lena olhou para Marco. A coisa de ficar quieta. A coisa em que você fica muito quieta e o rosto fica muito neutro e você está na verdade processando algo em alta velocidade. O canto da boca de Marco se moveu. Não era bem um sorriso. Algo antes de um sorriso. Tenho observado você fazer isso por 3 dias. Já reconheço. Lena não sabia o que fazer com a informação de que Marco de Luca havia observado Lena de perto o suficiente para identificar um padrão facial específico. Lena arquivou isso na categoria de coisas para examinar mais tarde, que estava se tornando uma categoria muito cheia. Continuo pensando no Insider, disse Lena. O homem que mudou a rota da primeira vez. Ele é o único. A expressão de Marco mudou. Não dramaticamente. Apenas uma leve compressão. Um pequeno enrijecimento de algo que havia brevemente ficado suave. Ainda não sabemos. O que significa que pode haver outros? O que significa que pode haver outros? Eles se olharam. Certo, disse Lena. Certo, disse Marco. E então, mais quieto, fique perto dela. Aconteça o que acontecer, fique perto dela. Sempre fico, Lena disse. Lena pensou depois sobre a forma como Marco havia dito isso. Fique perto dela. Não como uma instrução a uma funcionária. Como um pedido de um homem para uma pessoa em quem confiava. Lena ainda estava pensando nisso quando o comboio se reuniu na garagem da fazenda às 21 horas. A noite estava molhada. A chuva havia começado 1 hora antes da partida, caindo da forma implacável e específica de Chicago, não dramática, apenas comprometida. O tipo de chuva que embebe tudo dado tempo suficiente. A garagem cheirava a escapamento e concreto úmido e a tensão metálica específica de homens armados em espaço fechado. Isabela pegou o braço de Lena ao entrar no veículo. Isabela geralmente não fazia isso. Era uma mulher de feroz independência em questões de capacidade física, e aceitar ajuda era algo que Isabela fazia nos próprios termos, não nos termos de ninguém. O fato de Isabela ter alcançado o braço de Lena esta noite, sem ser solicitada, na frente de 6 guardas e Caruso, disse a Lena exatamente o que Isabela sentia sobre esta transferência. Você vai ficar bem, Lena disse baixinho. Eu sei, Isabela disse firmemente. Sei que sim. Estavam no veículo traseiro desta vez. Configuração diferente, 4 guardas em vez de 2, e um motorista que tinha a energia de alguém que havia sido especificamente selecionado para este trabalho e sabia exatamente o que se esperava dele. O veículo era mais pesado do que o último, mais blindado. Lena conseguia sentir isso na forma como se movia. Saíram às 21h12. O comboio se moveu bem pelos primeiros 7 minutos. Lena acompanhou as curvas. Combinavam com o briefing. Manteve uma mão perto da de Isabela e a outra no colo, respirou de forma constante e observou a parte de trás da cabeça do motorista e ouviu o rádio nos bancos da frente, profissional medido, claro. Na marca dos 8 minutos, o rádio do veículo líder foi para a transmissão curta. Algo sobre um obstáculo de trânsito 3 quarteirões à frente. Uma zona de construção parcialmente bloqueando a estrada, que não estava em nenhum dos mapas de rota porque havia aparecido nas últimas 24 horas. A voz de Caruso no rádio. Avalie e relate. Veículo líder. É possível passar. Estreito, mas possível. Recomendo seguir em frente. Alternativa acrescenta 12 minutos. Uma pausa de Caruso. Então sigam em frente. Firmes. Lena sentiu novamente. A estranheza. Aquela calibragem de algo que não se encaixa. Uma zona de construção que havia aparecido nas últimas 24 horas. Na rota deles. Na noite em que estavam se movendo. Parem, disse Lena. O guarda da frente se virou. O quê? Digam para pararem. Não passem pela zona de construção. Senhora, já passamos por isso, chame Caruso agora mesmo.
Diga a ele que a zona de construção está errada. Está errada. Apareceu no último dia. Precisam verificar. Carter, a voz de Lena saiu mais dura do que Lena jamais havia deixado sair naquela casa. Mais dura do que havia falado com qualquer pessoa em anos. Com toda a força de cada mês silencioso comprimido em 2 palavras. Chame Caruso. O guarda olhou para Lena. Isabela disse calmamente, absolutamente faça isso. O guarda alcançou o rádio. E nunca terminou a transmissão. A explosão atingiu o veículo líder como uma parede física de som. Não o veículo em si, não ainda, mas algo na estrada à frente, um dispositivo de pressão que levantou a frente do SUV e o jogou para o lado. Lena sentiu a concussão no peito antes de ouvi-la. Uma pancada pesada que rearranjou algo na caixa torácica de Lena. Então o tiroteio começou. Lena agarrou Isabela e a puxou para baixo, não com delicadeza, sem tempo para delicadeza, e cobriu Isabela com o próprio corpo, pressionando ambas para o espaço no chão entre os bancos. O vidro blindado acima delas chacoalhou e aguentou. Os guardas na frente já estavam respondendo. Já com as armas, gritando posições no rádio. A emboscada era rápida e profissional. Claramente planejada com inteligência significativa sobre a configuração do comboio. Porque o fogo estava concentrado nos veículos dianteiro e do meio, tentando criar caos na frente da fila e separar a resposta de segurança. Estava funcionando. Lena conseguia ouvir que estava funcionando. O rádio na frente se fragmentando em múltiplas vozes. A voz de Marco em algum lugar ali controlada e perigosa, dando ordens que Lena não conseguia processar completamente acima do barulho. Estavam presas. 3 minutos dentro da emboscada, a porta traseira do veículo de Lena e Isabela sofreu um impacto direto. Não penetrou, o blindamento aguentou, mas o impacto foi massivo o suficiente para que Isabela emitisse um som. E Lena pressionou com mais força sobre Isabela. Isabela. Lena aproximou o rosto do dela. Preciso que você respire devagar comigo. Estou respirando, Isabela disse entre os dentes. Bem, não pare. O rádio crepitou. Veículo 3, eles estão flanqueando pela esquerda. Você tem, a porta se abriu de repente. Não de um impacto. Por força humana. O mecanismo da porta cedendo sob interferência direcionada. Alguém que sabia exatamente qual mecanismo atacar. Ar frio e chuva inundaram o interior. Lena teve um segundo de pura clareza no qual viu um homem armado preenchendo a entrada da porta. A arma dele subindo em direção à posição de Isabela. Isabela não havia se movido de sob Lena. Isabela ainda estava pressionada no espaço do chão. O que significava que o homem na entrada estava olhando para Lena primeiro. Seus olhos se encontraram. O homem reposicionou a arma em direção a Isabela. E Lena se moveu. Lena não pensou nisso. Não havia nada para pensar. O mesmo instinto que a havia feito fazer a pergunta no carro 2 semanas atrás. O mesmo reflexo que a havia feito cobrir uma senhora idosa em um veículo enquanto balas atingiam as janelas. Esse instinto não pediu permissão de Lena. Simplesmente a moveu. Lena se jogou entre a arma e Isabela. Ouviu os tiros. Pop, 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 pop. Lena os ouviu da forma como se ouve algo que o cérebro não consegue categorizar em tempo real. Como uma série de sons. Separados, quase abstratos. E então o impacto chegou, e não era nada como Lena teria imaginado. Não agudo, não ardendo da forma como as pessoas descrevem. Apenas uma série de pressões pesadas em rápida sucessão, como ser atingida por algo enorme e quente. E então Lena estava no chão do veículo, sem saber direito como havia chegado ali. Lena ouviu de muito longe o som do atacante sendo contido. Um tiro. Depois silêncio daquela direção. Lena ouviu a voz de Isabela diretamente acima dela dizendo o nome de Lena. Lena, 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 em uma voz que não soava nada como Isabela. Porque Isabela de Luca tinha a voz do controle absoluto. E o que Lena estava ouvindo era a voz de uma mulher que não estava no controle. Nem um pouco. Uma mulher que estava pressionando ambas as mãos em algum lugar no corpo de Lena e dizendo o nome como se fosse a única palavra que restava. Lena ouviu o rádio. Veículo 3, temos baixas. Precisamos, e depois cortando acima de tudo mais perto do que o rádio, a voz de Marco. Não controlada. Não precisa. Não a voz que Lena havia catalogado por 3 dias. A voz do homem que gerenciava a violência como um instrumento profissional. Uma voz completamente diferente. Crua. Desesperada. Cruzando a distância entre veículos na chuva correndo. Chegando à porta aberta. E quebrando em uma única palavra de uma forma que Lena nunca havia ouvido uma palavra quebrar antes. Não.
Lena sentiu as mãos de Marco, grandes e urgentes. Pela primeira vez, não cuidadosas sobre nada, não calculando, não controladas. Apenas sobre Lena, pressionando, buscando, frenéticas da maneira específica de alguém que nunca foi frenético e não sabe como fazer isso e está fazendo mesmo assim. Fique comigo, Marco disse. Lena, fique comigo agora mesmo. Lena tentou dizer a Marco que estava tentando. Tentou dizer que Isabela estava segura. Isabela estava ali mesmo. Estava segura. Esse era o objetivo inteiro. Esse era o único objetivo. O que saiu era muito pequeno. Principalmente respiração. Mas Lena sentiu Marco ouvir. Sentiu Marco ficar muito quieto por um segundo, da forma como se fica quieto quando se percebe que algo ainda está vivo quando se achava que poderia não estar. E então Marco estava se movendo novamente, gritando, puxando todos que estavam ao alcance. A voz de Marco fazendo algo que Lena nunca havia ouvido fazer. Implorando. Marco de Luca na chuva. No cenário destruído de uma emboscada. Rodeado pelos homens de Marco e pelos inimigos de Marco e por tudo que Marco havia construído e controlado por 20 anos. Implorando. Continue viva, Marco disse, muito perto do rosto de Lena. E a voz de Marco era apenas uma voz agora. Sem império nela, sem autoridade. Nada além do som humano no de alguém que descobriu no pior momento possível que algo importa mais do que tudo mais. Lena, por favor, continue viva. A chuva caiu. O rádio continuou falando. Em algum lugar atrás de Lena, ela conseguia ouvir Isabela dizendo o nome de Lena. Ainda, repetidamente. Como uma oração ou um comando. Lena ficou mal. Mas ficou. A clínica era privada. Tudo nela era privado, a entrada, a equipe, os equipamentos, o silêncio absoluto que a rodeava como uma parede. Era o tipo de lugar que não existia em nenhum diretório. Que não recebia pedidos de seguro. Que não tinha registros em nenhum banco de dados que um civil pudesse acessar. A clínica existia porque homens como Marco de Luca precisavam que existisse. E o que Marco de Luca precisava, Marco de Luca construía. Marco a havia carregado pessoalmente. Não havia passado Lena para seus homens. Não havia dado ordens. Havia carregado Lena do veículo até a entrada da clínica. Pela porta. Todo o caminho até o limiar da sala de operação, onde a equipe cirúrgica tirou Lena dos braços de Marco. E mesmo então Marco não soltou imediatamente. O cirurgião-chefe precisou dizer o nome de Marco 2 vezes antes que as mãos de Marco soltassem. Caruso contou isso a Petrov mais tarde em voz baixa no corredor do lado de fora da sala de espera. No tom de um homem relatando algo que não tinha certeza absoluta de ter testemunhado corretamente. Porque em 22 anos trabalhando para Marco de Luca, Caruso nunca havia visto aquelas mãos hesitarem. Nem uma vez. Sobre coisa alguma. As mãos de Marco hesitaram sobre Lena Carter por 4 segundos completos. A cirurgia durou 6 horas e 40 minutos. Marco não se sentou. Marco ficou de pé no corredor do lado de fora da sala de cirurgia pelas primeiras 2 horas. Braços cruzados. Costas contra a parede. Completamente imóvel. Então Isabela chegou. Petrov havia transportado separadamente com segurança pesada, assim que a cena foi assegurada. Isabela caminhou direto por 3 dos homens do filho e foi ficar ao lado de Marco. E não disse nada. Apenas ficou ali. E Marco, sem olhar para Isabela, colocou o braço em torno dos ombros de Isabela. E Isabela se inclinou nele. E ambos ficaram juntos no corredor de uma clínica que não existia oficialmente, esperando notícias de uma mulher que nenhum dos dois conhecia um ano atrás, e que ambos não conseguiam imaginar perder. Na marca de 4 horas, uma enfermeira saiu para atualizar. Estável mas crítica. Múltiplos órgãos envolvidos. Estavam controlando o sangramento. Ia ser difícil. O braço de Marco se apertou em torno dos ombros de Isabela. Ela vai conseguir, Isabela disse. Não com esperança. Da mesma forma que Isabela dizia tudo, com definiticidade. Como uma declaração de fato em que Isabela estava disposta a apostar tudo. Você não pode saber disso, disse Marco. A voz de Marco era muito quieta. Eu a conheço, Isabela disse. Ela nunca desistiu. Nunca desistiu de nada na vida. Ela não vai desistir agora. Isabela pausou. E ela tem algo para voltar. Marco não respondeu a isso. Mas não precisou. A forma como a mandíbula de Marco se tensionou disse tudo o que Marco não estava dizendo. O que havia se tornado nas últimas horas consideravelmente mais do que o habitual. Às 6 horas e 40 minutos, o cirurgião saiu. Era um homem preciso que falava em linguagem clínica cuidadosa, o que Marco sempre havia apreciado porque significava que não havia ambiguidade no que dizia.
Esta noite a linguagem clínica cuidadosa disse que Lena havia sobrevivido à cirurgia. Estava em condição crítica, mas estável. Havia dano ao pulmão esquerdo, um rim, e tecido mole em 3 áreas do torso. Ficaria em coma médico por um período que o cirurgião ainda não podia especificar. A recuperação seria longa e exigiria tudo que Lena tinha. Então o cirurgião pausou, o que era incomum para ele, e disse: ela não deveria ter sobrevivido a isso. Por qualquer medida clínica, aqueles 5 tiros deveriam ter sido incompatíveis com a vida, dada a localização e o tempo decorrido antes de ela chegar até nós. O cirurgião olhou diretamente para Marco. Ela sobreviveu porque é constitucionalmente uma das pessoas mais fortes que já operei. O que quer que ela tenha passado antes disso a tornou mais difícil de matar do que teria qualquer direito de ser. Marco absorveu isso em silêncio. Então disse: ela não precisará mais ser difícil de matar. Certifique-se de que ela tem tudo. Claro, tudo, o Marco repetiu. A única palavra carregava um peso de significado que o cirurgião, que havia trabalhado para a organização dos de Luca por 11 anos, entendia completamente. Sim, senhor, disse o cirurgião. Marco entrou para ver Lena quando permitiram. Marco ficou de pé na borda do quarto por um momento. Apenas ficou ali olhando para Lena da forma como havia olhado para Isabela naquele quarto no 42º andar. Exceto que isso era diferente. Isso tinha uma crueza que a coisa com Isabela, construída ao longo de uma vida inteira, havia desgastado até ficar suave. Isso era dano novo. Era uma ferida sem cicatriz ainda por cima. Lena estava muito quieta. Os equipamentos ao redor de Lena faziam seus sons constantes. Lena parecia menor do que parecia quando estava se movendo e pensando e fazendo as perguntas que mudavam tudo. Lena parecia o que era, uma jovem mulher que havia entregado o próprio corpo a uma decisão que tomou em um segundo, e que agora estava do outro lado dessa decisão de uma forma que levaria meses para voltar. Marco puxou a cadeira para o lado da cama e sentou. Marco não tocou as mãos de Lena. Não ainda. Não enquanto Lena estava tão frágil. Não enquanto tocar parecia poder perturbar algo ainda no processo de ser reparado. Marco simplesmente ficou ali. E pela primeira vez em 22 anos de administrar um império que o exigia estar certo sobre tudo, Marco de Luca sentou com a incerteza. Com o desamparo particular de um homem que consegue gerenciar toda crise exceto as que vivem dentro dele. Marco podia chamar todos os favores em Chicago. Podia nivelar a organização Vasquez, o que já estava planejando fazer metodicamente e completamente de uma forma que levaria semanas e seria sentida por anos. Podia construir muros e contratar exércitos e controlar cada variável em seu mundo, exceto a única deitada naquela cama, que era se Lena ia abrir os olhos. Marco ficou. A primeira noite, a segunda, a terceira. Petrov trazia comida que Marco não saboreou. Caruso o atualizava sobre operações que Marco aprovava sem o foco habitual. Isabela vinha 2 vezes por dia, sentava do outro lado da cama, às vezes lia dos romances italianos que havia trazido da fazenda, a voz de Isabela baixa e constante, preenchendo o quarto com palavras que Lena poderia ou não conseguir ouvir. O médico disse que a audição era frequentemente a última coisa a ir e a primeira a voltar. Isabela levou isso a sério. Isabela lia todos os dias. No 4º dia, algo aconteceu que sacudiu a organização de uma forma que a própria emboscada não havia. Caruso veio a Marco no corredor da clínica com uma pasta. Uma pasta física espessa, montada durante a noite com o peso particular de algo que havia exigido recursos significativos para compilar. Caruso a estendeu sem falar. Marco olhou para Caruso antes de pegá-la. O rosto de Caruso dizia tudo. Dentro da pasta estava a vida de Lena Carter. Não uma verificação de antecedentes. Essas já haviam sido feitas quando Lena foi contratada. Isso era mais profundo. Era a arquitetura real de uma pessoa. A estrutura abaixo da superfície. A coisa que se encontra quando se olha para alguém com os recursos completos de uma operação que tem coletado informações sobre pessoas por 30 anos. 11 meses de contra-cheques cruzados com registros bancários que mostravam quase nada retido. Cada real contabilizado. Taxas de clínica, contas médicas. O pagamento de aluguel para si mesma que era na verdade uma sublocação que Lena havia arranjado para poder viver no quarto de serviço do cobertura e canalizar a renda do aluguel para o cuidado de Dani. Recibos de supermercado que calculavam uma média de menos de R$ 40 por semana. Um casaco de inverno que Lena havia pesquisado online 17 vezes ao longo de 3 meses e nunca comprado.
Registros médicos que Lena havia preenchido como parente mais próximo de Daniel Carter, 27 anos, em 4 clínicas diferentes ao longo de 6 anos. A primeira quando Lena tinha 22 anos e Dani tinha 18, e havia sido encontrado inconsciente em um apartamento que não pertencia a nenhum dos dois. Registros escolares mostrando que Lena Carter havia sido aceita na escola de enfermagem aos 20 anos. Havia adiado 2 vezes. Depois havia deixado a aceitação expirar. Os formulários de adiamento citavam dificuldades financeiras e emergência familiar. Cartas de verdade digitalizadas que Lena havia escrito para Dani no ano em que a mãe deles havia morrido. A clínica as havia guardado aparentemente como parte dos registros terapêuticos de Dani. Cartas escritas por uma menina de 16 anos ao irmão de 9 anos, em linguagem que era cuidadosa e honesta e adulta, e que não tinha absolutamente nenhum direito de ter sido escrita por alguém dessa idade. Cartas que diziam coisas como: vou resolver isso. Eu sei que é assustador, mas estou aqui. E você não precisa ter medo porque não vou a lugar nenhum. Marco leu a pasta inteira no corredor. Marco ficou ali por 40 minutos e leu cada página. Caruso ficou por perto e não falou. Quando Marco terminou, fechou a pasta. Ficou completamente quieto por um momento. O rosto de Marco estava fazendo algo que Caruso nunca havia visto fazer em 22 anos. E Caruso havia visto aquele rosto em circunstâncias que quebrariam a maioria dos homens. Ela tinha 16 anos, Marco disse. A voz de Marco era muito quieta. Sim, senhor. Ela tinha 16 anos e simplesmente assumiu tudo. Simplesmente Marco parou. Recomeçou. Ela tem feito isso há quanto tempo? 12 anos. Sozinha. Mais perto de 13, senhor. Marco devolveu a pasta. Marco se virou e voltou para o quarto de Lena. Marco sentou de volta na cadeira. Olhou para o rosto de Lena por um longo tempo. E então fez algo que mais tarde Caruso contaria a Petrov com a mesma voz baixa que havia usado para a história das mãos na porta da sala de cirurgia, no tom de um homem que havia testemunhado algo sobre o qual vai pensar por muito tempo. Marco de Luca colocou os cotovelos nos joelhos e o rosto entre as mãos. E ficou assim, na cadeira ao lado da cama de uma mulher que não podia ouvir Marco, que não podia ver Marco. Ficou assim por muito tempo, não fingindo, não gerenciando. Apenas sentando com o peso total do que Marco agora entendia, que a garota invisível havia sido invisível não porque não tivesse nada a oferecer, mas porque havia estado gastando cada coisa que tinha em outra pessoa por tanto tempo que não havia sobrado nada para gastar em ser vista. Marco não a havia visto. Por 11 meses, Lena havia estado a 12 metros do quarto da mãe de Marco, segurando tudo junto com as próprias mãos. E Marco não havia visto. Marco não ia cometer esse erro novamente. Lena acordou no 9º dia. Não de forma dramática. Não houve um momento de abertura repentina de olhos, nenhuma cena de retorno cinematográfico. Foi gradual. Primeiro uma mudança na respiração. Depois um pequeno movimento da mão. Uma longa imobilidade. E então, muito lentamente, as pálpebras de Lena. Isabela estava lá. Isabela havia estado lendo o favorito dos romances italianos de Lena, que Isabela havia identificado por um processo de observação quieta ao longo de 11 meses. E Isabela olhou quando a respiração mudou e disse o nome de Lena uma vez baixinho, e esperou. Os olhos de Lena abriram. Lena olhou para o teto por um momento. Depois virou a cabeça muito lentamente e encontrou Isabela. Isabela, disse Lena. A voz de Lena saiu rouca e muito pequena. Mas saiu. Não tente falar, Isabela disse. A própria voz de Isabela estava fazendo algo complicado. Apenas me olhe. Isso é suficiente. É mais do que suficiente. Lena olhou para Isabela. Depois os olhos de Lena se moveram ainda lentos, fazendo o inventário do quarto da forma como Lena sempre fazia o inventário de tudo. Metodicamente. Com precisão. Lena viu os equipamentos. Processou. Olhou para Isabela novamente. Você está bem, disse Lena. Não uma pergunta. Uma confirmação que Lena precisava fazer. Estou perfeitamente bem, disse Isabela. E a voz de Isabela quebrou na última palavra de uma forma que nunca havia quebrado na frente de ninguém. Isabela pressionou a mão sobre a boca por um momento. Depois disse com mais firmeza: você é a pessoa mais extraordinária que já conheci em meus 71 anos. E isso inclui meu marido e meu filho. E não me desculpo por dizer isso. Os olhos de Lena se encheram. Lena não piscou. Apenas deixou acontecer. O que disse a Isabela tudo sobre quanto os últimos 9 dias haviam custado a Lena, que Lena não tinha recursos restantes para manter a fachada de estoicidade.
Lena estava apenas ali na cama com os olhos cheios, sendo vista. Preciso avisar Marco, Isabela disse, já alcançando o telefone. Espere, disse Lena. A mão de Lena se moveu levemente em direção à de Isabela. Espere. Só um minuto. Podemos ter um minuto antes. Claro, Isabela disse. Isabela pousou o telefone. Tomou a mão de Lena. Um minuto. Sentaram juntas no silêncio. Lena respirou com cuidado da forma como Lena sempre respirava quando as coisas eram difíceis, deliberadamente medindo cada respiração. Isabela segurou a mão de Lena e não preencheu o silêncio com nada. Apenas segurou. Então Lena disse, ele está bem. Isabela olhou para Lena. Meu filho, Lena começou. Ele estava no veículo líder quando a explosão. Está bem. Ele está aqui. Isabela pausou. Ele não foi embora. Lena absorveu isso sem falar. 9 dias, Isabela disse quietamente. Ele esteve aqui por 9 dias. Dormiu naquela cadeira. Isabela acenou em direção à cadeira ainda posicionada ao lado da cama de Lena, ligeiramente inclinada em direção ao rosto de Lena, da forma como uma cadeira se inclina quando alguém passou muito tempo sentado nela observando alguém por um longo tempo. Ele conduziu toda a operação deste corredor. Caruso, Petrov, todos os outros vinham até Marco. Marco não foi até eles. Lena olhou para a cadeira. Algo no rosto de Lena fez o que sempre fazia quando algo atravessava a arquitetura cuidadosa da compostura de Lena. O rosto ficou muito quieto, muito aberto, da maneira particular que significava que Lena estava sentindo algo para o qual ainda não havia se dado permissão. Ele leu seu arquivo, Isabela disse. O de verdade. Tudo. Isabela observou o rosto de Lena. Ele sabe sobre Dani. Sobre a escola de enfermagem. Sobre as cartas. Uma pausa. Ele sabe tudo, Lena. Lena fechou os olhos. Ele não ficou indiferente, Isabela disse simplesmente. Lena manteve os olhos fechados por um momento. Quando Lena os abriu, disse, diga a ele que estou acordada. Marco entrou 40 segundos depois da ligação de Isabela. Estava claramente perto, talvez no corredor, talvez no quarto logo abaixo onde Caruso havia montado as operações móveis. Marco passou pela porta e parou alguns metros dentro dela. Marco olhou para Lena. E tudo que Marco havia estado segurando, a compressão controlada de 9 dias, passou pelo rosto de Marco em aproximadamente 2 segundos. Marco cruzou até a cadeira e sentou. Marco olhou para Lena da forma como havia olhado para Lena da porta do quarto de Isabela naquele que parecia ser um outro tempo, com aquela qualidade de atenção que chegava a ver por completo, sem qualquer parte de Lena tornada invisível. Ei, Marco disse. A voz de Marco saiu rouca. Ei, disse Lena. Um silêncio. Não desconfortável. O tipo de silêncio que tem peso e significado. Você me assustou, Marco disse. Sinto muito. Não se desculpe. Marco disse rapidamente com uma agudez que não era raiva, apenas urgência. Não se desculpe por nada disso. Lena olhou para Marco. Não estava me desculpando pelo que fiz. Faria de novo. Algo passou pelo rosto de Marco que era muito complexo e muito humano e não tinha nada do chefe da máfia nele. Eu sei que você faria, Marco disse. E essa é a parte que Marco parou. Essa é a parte. Ela está realmente bem. Lena perguntou. Minha mãe está discutindo com o cardiologista dela sobre se precisa do monitoramento extra. Então, sim, ela está bem. O canto da boca de Marco se moveu. Ela tem lido para você todos os dias. Eu sei, disse Lena quietamente. Eu conseguia ouvir. Os olhos de Marco ficaram brevemente brilhantes de uma forma que Marco controlou rapidamente. Mas não antes que Lena visse. Ela não sabia se você conseguia ouvir. Diga a ela que ouvi cada palavra. Marco acenou. Ficou quieto por um momento. E então disse, li seu arquivo. Eu sei. Isabela me disse. Tudo, Marco disse. A cobrança. A escola de enfermagem. As cartas que você escreveu para Dani quando tinha 16 anos. Marco sustentou o olhar de Lena. Você tem carregado tudo isso sozinha. Era meu para carregar. Não precisa mais ser, Marco disse. Não como uma oferta, como uma declaração de algo já decidido da forma como Marco tomava todas as decisões, completamente sem ambiguidade. O cuidado de Dani está resolvido. A dívida acabou. Toda ela. A dívida médica, a clínica, tudo. Acabou. Está feito. Lena abriu a boca. Não discuta comigo, Marco disse. Você levou 5 balas pela minha mãe. Não existe versão desta conversa em que você me convença do contrário. Não foi esse o motivo, disse Lena. Eu sei, disse Marco. É por isso que importa. Lena olhou para Marco por um longo momento. Marco olhou de volta.
Nenhum dos dois desviou o olhar. Há um apartamento, Marco disse. No edifício adjacente ao da minha mãe. No último andar. Ficou vazio por 2 anos. É seu. Marco pausou. Não como alojamento para funcionários. Não como qualquer coisa relacionada ao trabalho. Seu. Porque você merece viver em algum lugar que não seja um quarto de serviço perto de uma entrada de serviço. Marco. E seu trabalho, se quiser, ainda está lá. Mas é um trabalho real agora. Salário real, título real. Tudo real. A voz de Marco caiu ligeiramente. Mas a escolha é sua. A partir de agora, tudo é escolha sua. Lena ficou quieta. Lena estava fazendo a coisa de ficar quieta, e Marco deixou Lena fazer porque Marco sabia agora. Marco sabia o que significava. Marco sabia que Lena estava processando, não se fechando. Então Lena disse: por que você está fazendo tudo isso? Marco ficou quieto por um momento. O mesmo momento em que havia ficado quieto no corredor quando Lena havia feito uma versão dessa pergunta antes. Mas desta vez a resposta de Marco era diferente. Desta vez vinha de um lugar mais fundo do que gratidão, e de um lugar mais honesto do que obrigação, porque olhei para o seu arquivo e vi 13 anos de uma pessoa se gastando até quase nada por todos os outros, disse Marco. E olhei para este quarto onde você esteve deitada por 9 dias porque se jogou na frente de uma bala sem um segundo de hesitação. Não por dinheiro, não por status. Não por nada, exceto porque não ia deixar alguém de quem gostava se machucar. Marco pausou. E percebi que fui cercado a vida inteira por pessoas que fazem coisas por causa do que recebem. E não conseguia lembrar da última vez que havia encontrado alguém que simplesmente agiu a partir de algo real. A garganta de Lena estava apertada. Você mudou algo, Marco disse quietamente. Em mim. Não sei exatamente como chamá-lo ainda. Mas mudou. Lena olhou para Marco. A cadeira inclinada em direção a Lena. 9 dias de vigília visíveis nas linhas do rosto de Marco. O homem controlado, cuidadoso, implacável sentado com as mãos abertas sobre os joelhos de uma forma que Lena nunca havia visto as mãos de Marco. Simplesmente abertas. Sem segurar nada. Sem gerenciar nada. Certo, disse Lena muito suavemente. Certo, Marco disse. Certo, Lena disse novamente. E algo no rosto de Lena se abriu. Não amplamente, não dramaticamente. Mas genuinamente. Da forma como uma porta se abre quando alguém finalmente usa a chave certa. Vou ficar. Marco expirou. Uma respiração lenta, toda caminho para fora. Como um homem pousando algo muito pesado que havia carregado sem perceber. Dani veio 3 dias depois. Dani caminhou pela porta da clínica com a conselheira ao lado. Marco havia arranjado tudo. O transporte, as autorizações, o gerenciamento cuidadoso da visita para que não sobrecarregasse nenhum dos dois. E quando Dani viu Lena na cama, o rosto de Dani fez o que os rostos das pessoas que se amam fazem quando ficaram aterrorizados com uma perda que não aconteceu. Dani cruzou o quarto e sentou na beira da cama e tomou ambas as mãos de Lena e não disse nada por 1 minuto inteiro. Então disse: você me prometeu que estava bem. Estava bem, disse Lena. Fiquei um pouco menos bem temporariamente. Lena, estou aqui, disse Lena. Estou bem aqui. Dani pressionou a testa nas mãos de Lena. Lena sentiu o ombro de Dani estremecer uma vez. Apenas uma vez. E então Dani se recompôs com o esforço particular de um homem que tem trabalhado muito duro em se recompor e está melhorando nisso. A conselheira diz que estou fazendo progresso real, Dani disse depois de um momento. Eu sei, Lena disse. Me orgulho de você. Marco me ligou, Dani disse. Dani disse o nome com cuidado, como uma palavra com que ainda estava se acostumando. Marco me ligou pessoalmente, no dia seguinte depois de tudo acontecer. Ele me contou o que você fez. Dani olhou para Lena. Ele me disse que você tinha estado cobrindo minhas contas por 2 anos sem me contar. Lena ficou quieta. Não estou bravo, Dani disse. Só quero que você saiba que eu sei. E vou passar o resto da minha vida me certificando de que não foi desperdiçado. Não foi desperdiçado, disse Lena. Olha para você. Dani quase sorriu. Olha para você, Dani disse de volta, olhando para os equipamentos ao redor de Lena. Estou bem, Lena disse novamente. E desta vez, pela primeira vez em muito tempo, era absolutamente verdade. A organização Vasquez foi desmontada nas 6 semanas seguintes. Marco fez isso da forma como fazia tudo, completamente sem ambiguidade. De uma forma que não deixou dúvidas sobre a resposta. Chicago sentiu. As pessoas que precisavam entender a mensagem entenderam. As pessoas que precisavam não saber sobre isso não souberam. O império dos de Luca continuou. Era o que era.
Marco não tinha ilusões sobre isso. Lena tampouco. Lena não estava sob nenhuma ilusão sobre o mundo em que havia entrado mais fundo, ou o homem para o qual havia dado um passo a mais em direção. Lena entendia claramente e fazia suas escolhas com os olhos abertos. Mas algo havia mudado na operação. Na casa, na atmosfera particular de poder que rodeava Marco de Luca, os homens de Marco sentiram antes de conseguirem nomear. Caruso sentiu. Petrov sentiu. Isabela sentiu e não disse nada porque havia esperado por isso por anos. Marco estava diferente. Não mais suave, essa não era a palavra certa, e não era preciso. Marco ainda era preciso, ainda controlado, ainda capaz da autoridade fria e completa que havia construído e mantido tudo ao redor dele. Mas havia algo mais agora correndo por baixo de tudo isso que não havia estado antes. Uma qualidade de presença. Como se alguma parte de Marco que havia estado em algum outro lugar tivesse voltado para casa. Marco fez tempo. Era a forma mais simples de dizer. Marco fez tempo para coisas que não tinham valor tático. Sentando com a mãe à noite sem agenda. Ligando para Dani nas terças-feiras por razões que nada tinham a ver com monitoramento ou vigilância, apenas perguntando como Dani estava, e de fato querendo saber. Caminhando pela própria casa sem a qualidade de um homem se movendo de crise em crise. Mas como um homem que estava lenta e deliberadamente aprendendo a viver em um lugar, em vez de apenas operar a partir dele. Lena se recuperou. Demorou mais do que Lena queria, e menos do que os médicos previam, o que o cirurgião atribuiu à mesma força constitucional que havia comentado após a cirurgia. Lena não era uma paciente. Era uma paciente precisa e metódica, o que era diferente. Seguiu cada protocolo. Fez cada pergunta. Fez cada exercício, e se impulsionou exatamente até o limite do que era adequado e nem um centímetro além. O que deixou a equipe de recuperação levemente insana, e fez Lena voltar aos pés mais rápido do que qualquer um deles esperava. A primeira manhã em que Lena caminhou sem assistência até a janela do apartamento, o apartamento de Lena, no último andar, 2 anos vazio, e agora cheio de luz matinal e da vivacidade particular de um espaço que pertence a alguém. Lena ficou parada ali por muito tempo, olhando para Chicago se espalhando abaixo de Lena. Lena pensou no pequeno quarto perto da entrada de serviço. Pensou nos cafés da manhã de barra de granola e nas semanas de supermercado de R$ 40 e nos 3 conjuntos de roupa. Pensou na aceitação da escola de enfermagem que havia deixado expirar quando tinha 22 anos. Com o luto de uma adolescente, um irmão de 9 anos, e o peso específico e impossível de ser o único que restava. Lena pensou na mão de Isabela na mão de Lena, no escuro daquele carro blindado. Lena pensou no rosto de Marco quando Lena havia acordado. As mãos abertas. A voz rouca. Os 9 dias na cadeira. Lena pensou em Dani dizendo, vou passar o resto da minha vida me certificando de que não foi desperdiçado, e querendo dizer cada palavra. Lena pressionou a palma da mão plana contra o vidro, quente pelo sol da manhã. 5 balas não haviam quebrado Lena. Haviam aberto algo que havia sido selado por 13 anos. A porta que Lena havia trancado aos 16 anos e se dito que não precisava abrir porque havia trabalho a fazer, pessoas para manter vivas, e sem tempo para nada que não fosse sobrevivência. Lena ainda estava aqui. Dani ainda estava aqui. E pela primeira vez desde que era uma adolescente, parada em um corredor de hospital sendo informada de que a mãe havia partido, Lena Carter não estava apenas sobrevivendo. Lena estava vivendo. Atrás de Lena, Lena ouviu a porta. Lena não se virou. Lena conhecia os passos de Marco agora. O peso e o ritmo particulares deles. Sem pressa. Certos. O andar de um homem que decidiu para onde está indo. Marco parou ao lado de Lena na janela. Marco não disse nada. Marco olhou para a cidade da forma como Lena estava olhando. E Lena sentiu o calor de Marco parado perto e não se afastou. Como você está se sentindo? Marco perguntou. Lena considerou a pergunta honestamente. Lena olhou para Chicago, a cidade toda. Complicada, violenta, linda, exaustiva. E pensou em tudo que havia sido preciso para chegar a esta janela nesta manhã, a este momento. Como alguém que tem algo a perder, disse Lena. Pela primeira vez em muito tempo. Marco se virou e olhou para Lena. Lena se virou e olhou para Marco. E a garota invisível. A ninguém. A sombra. A funcionária descartável que ninguém havia considerado digna de ser vista por 11 meses. Olhou de volta para Marco com olhos abertos e não desviou o olhar. 5 balas não haviam apenas salvo uma vida. Elas haviam devolvido uma.
E no fim essa era a verdade mais verdadeira que esta história tinha a contar. Que a mulher que ninguém notou se tornou o motivo pelo qual o homem mais poderoso de Chicago finalmente aprendeu a diferença entre controlar um mundo e estar presente nele. E que o amor, quando chega, não bate educadamente na porta. Ele chega como uma emboscada na chuva. E muda tudo.